Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. A liturgia está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus continua seu caminho rumo a Jerusalém. Ele passa por Jericó, que é a última cidade antes de entrar em Jerusalém. Na cidade, na entrada de Jericó, isso foi trazido ontem, na liturgia de ontem, Jesus cura um cego. Isso no capítulo 18, no final do capítulo 18. No capítulo 19, Jesus então entra em Jericó. E os versículos de 1 a 10 destacam o personagem Zaqueu. Zaqueu é o último personagem pecador que se encontra com o Mestre antes de Jesus chegar a Jerusalém. Zaqueu aí traz um marco importantíssimo nesse evangelho e que a gente vai identificar características lindas, perfeitas de Jesus através da ação, da resposta de Zaqueu e também pela ação dos próprios fariseus que estavam em volta e viram todo aquele cenário. Vamos então à leitura. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu uma árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus então disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Muito bem. Vamos entender esses versículos antes de nós adentrarmos a ideia central do Evangelho e aplicá-lo à nossa vida, amado irmão, amada irmã. Zaqueu, como eu bem coloquei, ele foi o último pecador, digamos assim, que se encontrou com Jesus. E Zaqueu reúne diversas realidades, ele condensa diversas realidades que São Lucas traz no Evangelho. É como se a vida de Zaqueu resumisse muitas realidades e muitos feitos de Jesus. E nós vamos ver aqui um dos tantos, porque esse evangelho é riquíssimo. E aí a gente vai perceber alguns pontos, algumas características de Zaqueu que estão intimamente ligados a todos nós. No versículo 2, vai tratar que ele era chefe dos publicanos e muito rico. Nós sabemos que os cobradores de impostos eram mal vistos pela sociedade, pelos judeus. Eles eram considerados traidores, eles cobravam mais do que deveriam. Zaqueu, aqui, ele não era apenas um publicano, um cobrador de impostos, mas ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então você já pode imaginar o horror que ele representava
para a sociedade, para os menos favorecidos, para todo o povo. Por ele ser, então, o chefe dos cobradores de impostos. E aqui também coloca, né, São Lucas faz questão de frisar que ele era muito rico. Todos os textos do Evangelho de São Lucas, ele destaca muito a questão da riqueza e da pobreza. A riqueza como algo negativo, porque ela está em detrimento à pobreza, no sentido de que muitos têm e muitos nada têm. E sim, de um lado existem muitos aqueles que têm, prejudicam os tantos aqueles que nada têm. No domingo, a igreja celebrou o Dia Mundial dos Pobres. Esse espírito evangélico do doar. São Lucas, no texto do Evangelho, de vários textos, inclusive, do seu Evangelho, ele destaca a doação como uma forma de conversão. O doar algo que se tem em excesso, em muita quantidade, quando uma pessoa faz isso, significa que ela está vivendo, isso para o conceito de São Lucas, está vivendo uma grande experiência e autêntica de conversão. A gente vai ver isso então mais para frente. Bem, no versículo 3 e no versículo 4, São Lucas apresenta a ação de Zaqueu. Ele, após saber que Jesus está passando, ele procura ver quem é Jesus, não consegue ver. Então o que ele faz? Sobe a árvore, corre depressa e sobe a árvore. Esse conjunto de ações, o procurar ver quem é Jesus, o correr e subir a árvore, mostra um grande interesse, um grande desejo de Zaqueu ao ver Jesus. Ele, sendo um pecador, demonstra um desejo de uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, aí já mostram as ações de Jesus. Ele, ao chegar no lugar, olhou para cima, viu Zaqueu na árvore, chamou Zaqueu pelo nome e disse para ele descer da árvore, porque Jesus queria ficar na casa dele. E aqui, amada irmã, tem algo belíssimo. Não é Zaqueu que convida Jesus para sua casa. Tem até uma música, né? Uma música, de certa forma, ela não está correta. Entra na minha casa, entra na minha vida, não. Não foi Zaqueu que convidou Jesus, mas o próprio Jesus se convida a entrar na casa de Zaqueu. E qual é o sentido teológico de Jesus se convidar para entrar na casa de um pecador? Nós sabemos que o significado do nome de Jesus é Deus salva. E quando se trata de salvação, a iniciativa é sempre de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é que vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos a ela. A iniciativa é sempre de nosso Senhor. A iniciativa de rezar, por exemplo, nunca parte de nós. A iniciativa é sempre de Jesus. Jesus nos convida à oração. Cabe a nós corresponder a esse convite. Então, não é a graça, não é o pecador, não é o pecador que chega à graça, mas é a graça que chega até o pecador. Por isso, então, que Jesus quis mostrar, aqui no versículo 5, ele se convidou porque ele queria, ele sendo a graça, sendo a salvação, ele queria chegar à vida
de Zaqueu. No versículo 6, Zaqueu, ao ouvir as palavras de Jesus, ele desce rapidamente e recebe com alegria. Adiante fala que, ao se pôr de pé, possivelmente Zaqueu deve ter levado um tombo, que ele desceu depressa. E aqui tem mais um fato muito bonito e muito profundo. O arrependimento acompanhado da alegria. A atitude de Zaqueu em descer da árvore é uma atitude de arrependimento, que é um dom, que é graça de Deus, que é Ele que concede. E esse arrependimento gerou um sentimento, a alegria. É diferente, por exemplo, de uma ação que você se sente culpado. A culpa leva à tristeza, porque a culpa não é dom de Deus. O arrependimento é dom de Deus e que gera a alegria. O resultado do arrependimento não pode ser outro, a não ser alegria. Porque à medida que Zaqueu buscou a ver Jesus, ele correu, ele subiu, ele buscou, ele procurou, ele estava naquele momento acolhendo o arrependimento. E na sua ação de descer, ele estava concretizando esse ato. Por isso que logo após ele recebe Jesus com alegria. No versículo 7, mais uma vez, a gente tem aí a ação dos fariseus, a murmuração dos fariseus. Eles, ao ouvirem Jesus dizer, eu quero ficar na sua casa, eles começaram a murmurar dizendo, como ele vai se hospedar na casa de um pecador? Mas aqui, amado irmão, amada irmã, tem algo surpreendente e maravilhoso. Enquanto os fariseus chamam Zaqueu de pecador, Jesus vai chamar pelo nome. Zaqueu significa puro. Então, quando Jesus olha para cima e chama Zaqueu pelo seu nome, ele ao mesmo tempo está dando a Zaqueu a sua essência, resgata a sua essência. Jesus devolve a Zaqueu a sua identidade, a que ele é chamado a ser. Enquanto os fariseus olham as suas ações erradas, Jesus olha o ser humano, Jesus olha o coração. Jesus olhou o desejo de Zaqueu de correr, de subir a árvore e de olhá-lo. Jesus olhou o seu interior e o curou, devolvendo a sua dignidade, devolvendo o que ele é chamado a ser, a sua essência de pureza. Olha que lindo de Jesus. É tanto que Zaqueu ele não se sentiu confrontado pelos fariseus ao ser chamado de pecador. Para ele, o que valeu foram as palavras de Jesus. E ele decididamente vai dizer, Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Por que será que Zaqueu deu essa resposta se Jesus não pediu nada a ele? Jesus só falou, Zaqueu, desce porque eu vou ficar na sua casa. Por que Zaqueu deu essa resposta? Bem, lá no capítulo 3, João Batista estava pregando, realizando batismo de conversão para todos aqueles que queriam. E também lá no versículo 13, São Lucas apresenta também os fariseus, os publicanos, os cobradores de impostos, que perguntaram a João Batista o que deviam fazer
para serem batizados. E aí João Batista vai responder: não cobreis nada mais do que foi estabelecido. Ou seja, Zaqueu sabia exatamente o que devia fazer. O texto não diz que Zaqueu estava lá, naquele momento, de João Batista. Mas, possivelmente, ele teve acesso. Se ele não viu presencialmente, com certeza essa informação chegou e naquele momento começou a trabalhar o coração. E para São Lucas, como eu disse, o doar bens significa uma grande experiência de conversão com Jesus. É por isso que o Senhor, aqui no versículo 9, ele acredita em Zaqueu e diz: hoje aconteceu a salvação para essa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Ou seja, Jesus reconhece e coloca Zaqueu de volta como integrante, como um filho da promessa. E no versículo 10, para encerrar, Jesus mostra para que ele veio: procurar e salvar o que estava perdido. Nosso Senhor Jesus Cristo é um bom pastor que veio para resgatar as ovelhas dispersas, as ovelhas perdidas. E eu lhe faço essa pergunta, amado irmão, amada irmã. Diante da salvação que nos é oferecida gratuitamente, eu abro as portas da minha casa, da minha vida, eu permito ser chamada pelo nome, pelo meu nome, eu acolho Jesus como o meu Senhor, eu faço uma experiência de conversão a partir do restituir o que eu roubei e viver justamente a vontade de Deus. Zaqueu, sem dúvida, tem muito a nos ensinar, não é verdade? Que por meio do Espírito Santo de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, nós de fato permitamos que Jesus se convide a entrar no nosso coração, na morada da nossa história, e sem medo nos permitir a essa mudança, a essa transformação. Ele está no meio de nós. E como diz a canção, ninguém nos ama como o Senhor. E sabemos que o amor tudo pode transformar. Deus abençoe e guarde sua semana. A paz.